Olá, bem-vindos ao Giramundo, o seu podcast semanal da coluna Giramundo do Diário Campineiro. Quando se fala em varizes ou vasinhos, muita gente ainda pensa apenas na estética, mas a saúde vascular vai muito além da aparência. Envolve circulação, bem-estar, qualidade de vida e, em muitos casos, prevenção de problemas mais sérios. Nos últimos anos, a medicina vascular evoluiu muito, com tratamentos cada vez menos invasivos, mais tecnológicos e com recuperação muito mais rápida para os pacientes. Para falar sobre esse cenário e esclarecer dúvidas que muita gente tem, mas nem sempre pergunta, recebemos hoje o Dr. Leandro Rossetti, médico cirurgião vascular especializado no tratamento moderno de varizes, vasinhos e lipedemas. Formado pela Universidade Estadual de Maringá, com residência na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e na Universidade Estadual de Campinas, ele também atua em angiorradiologia, cirurgia endovascular e ultrassonografia vascular, além de ser mestre em cirurgia e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Em seu trabalho clínico em Campinas, o foco vai além do tratamento, envolve informação, prevenção e cuidado integral com o paciente, algo que ele também leva para as redes sociais, ajudando a desmistificar doenças venosas e orientar o público com informação médica confiável. Hoje vamos entender melhor como funcionam as doenças venosas, quais são os tratamentos modernos e o que realmente faz diferença para manter a saúde vascular em dia. Dr. Leandro, bem-vindo ao Giramundo. Fico muito feliz, muitíssimo obrigado pelo convite. É um prazer poder compartilhar conhecimento aqui de qualidade. Que bacana. Vamos lá, então. Muitas pessoas associam varizes apenas a uma questão estética. Quando elas passam a representar também um problema de saúde? A gente lembra que as doenças vasculares elas podem atingir até mais de 30% da população. E a evolução dessa doença ela pode sim significar um problema circulatório mais grave no futuro. E a gente sabe hoje que é uma das questões que mais afasta as pessoas do trabalho também, junto com os problemas ortopédicos, as doenças vasculares e as varizes como a principal causa. Então sim, ela é uma doença que não é só estética, ela pode começar com a pontinha do iceberg, lá com os pequenos vasinhos, mas pode evoluir para algo muito mais complexo, como por exemplo surgimento de manchas, surgimento de feridas e que podem realmente causar um dano bem prejudicial à saúde da população de forma geral. E qual a diferença entre varizes, vasinhos e outras doenças venosas que afetem a circulação? Vamos começar falando qual que é a diferença entre a doença arterial e a doença venosa, porque esse é o escopo da circulação do que a gente chama de cirurgia vascular. A doença arterial é aquela que envolve os canos que passam o sangue com oxigênio e nutrientes. Eles são bombeados pelo coração e esse sangue ele passa a circular irrigando com oxigênio e nutrientes toda a extremidade, o cérebro e todas as partes do corpo. E existem os canos que trazem essa veia de volta ao coração. Essa veia, esse sangue, que são as veias. Uhum. Esse cano que é realmente quem vai conduzir esse sangue para voltar a ter oxigenação e reiniciar todo o ciclo. Esse trânsito, esse cano venoso, ele pode sofrer alterações. E uma das doenças, que é quando a parede se dilata, a parede enfraquece desses canos, é que a gente chama de varizes. E as varizes, vasinhos, veias nutridoras, que são assim as diferenças maiores, elas estão intimamente relacionadas ao tamanho. Então, quando você tem só o vasinho, você fala em veias menores que 1 milímetro. Quando você tem veias nutridoras, você está falando de veias de 1 até 3 milímetros. E quando você fala em varizes, que são aquelas mais calibrosas, que muitas vezes vão incomodar a paciente com mais frequência, são aquelas veias tem um tamanho maior que 3 milímetros. Mas realmente não é só varizes as doenças venosas. Tem, por exemplo, a trombose, que é uma complicação bem grave, que pode evoluir inclusive para embolia pulmonar e ser fatal, mas também outras doenças que envolvem esse sistema. E me diz uma coisa, quando opera, as varizes ou seca os vasinhos, como falam, essa veia não vai fazer falta?
Essa é uma pergunta muito frequente, principalmente quando o paciente vai fazer um tipo de tratamento que envolva a safena. Quando envolve a safena, já fala, meu Deus, safena tem relação com o coração e aí vai faltar e se eu precisar um dia... Primeiro que a safena não tem relação com o coração. Ela é uma veia localizada na perna. É independente. Ela é independente. O que acontece é que se você tem um sofrimento lá no músculo do coração, você pode pegar essa veia safena e usar ela como uma ponte e pular aquele fator de obstrução da formação da placa de gordura no coração. E aí as pessoas se relacionam muito, safena, coração, mas não tem essa relação. E a safena ela pode estar doente e precisar de algum tipo de tratamento. Só que quando a gente trata ela, o sangue ele é desviado para uma veia boa. E aí o sangue ele tem todo o mecanismo de drenagem por algo que é mais eficiente, por algo que faz bem. E para de ter as sensações de peso, cansaço e a evolução para uma doença mais grave. Então tratar a doença não significa que você vai ter problema de falta ali de caminho. Ele vai se desviar, ele vai compensar para uma veia que é saudável. Mas ele compensa sozinho. Compensa sozinho. O corpo humano é uma humano engenharia perfeita, com né? toda certeza. Nos últimos anos, o tratamento vascular evoluiu bastante, né? O que mudou de forma mais significativa na sua área? Na minha área, 2 grandes transformações. O tratamento do vasinho passa a ser com tecnologia, onde a gente consegue não só tratar aquelas pequenas aranhas que tanto incomodam, mas buscar a raiz do problema. E quando a gente busca a raiz, eu tenho menos chance daquilo recidivar, menos chance de voltarem, entre aspas, como as pessoas sempre dizem. E que estão acostumadas. Eu não vou nem tratar aqueles pequenos vasinhos porque vão voltar. E, na verdade, muitas vezes é que foi negligenciado, não se deixou de tratar a raiz daqueles pequenos vasinhos. Então, hoje, com tecnologia, utilizando laser transdérmico e as próprias aplicações que vão lá ter outros compostos além da glicose que era antigamente, a gente consegue otimizar isso e tirar o paciente, 80% deles não vão mais precisar de cirurgia por conta desses tratamentos avançados. Nossa! É uma mudança extremamente radical, né? Muito. E junto com isso, aquelas cirurgias tradicionais que evoluíam para a safena com repousos prolongados, que a pessoa ia lá, operava, ficava um mês de perna para cima, e que eles diziam com ainda a perna que enfaixada. Exatamente. Eu lembro a minha mãe quando eu E dizia que se não fizesse o repouso certinho, voltava. Voltava, coitada Hoje não, da safena, né? Tiraram, ela não volta, né? Exatamente, ela não volta. O que a gente tem hoje? Tecnologias que permitem que a gente tenha uma rápida recuperação. Hoje, por exemplo, quando eu utilizo o endolaser, que é a tecnologia endovascular para tratar essas varizes, principalmente a safena, mas também algumas veias mais calibrosas, a gente queima por dentro e não mais arranca como era. Então é muito menos traumático para o corpo humano. Não dói. A recuperação é muito melhor. Eu não digo dói. o laser mesmo. O laser aí, local. falando do vasinho, hoje a gente tem tecnologias para diminuir a dor e o incômodo. Dói. Porque Então ela dói. dói. Ela dói. A gente sabe que dor é algo que cada um tem o seu. Muito pessoal. Muito pessoal. Mas o laser é como o laser de depilação. Então, assim, é diferente o laser, mas o mecanismo funciona semelhante. Então, ele causa, assim, um desconforto. Para isso, a gente tem tecnologias como o óxido nitroso, um gásinho, que é o famoso gás hilariante antigamente, que a gente usa ele de forma mais graduada, assim, com doses menores. E aí você conta todos os seus segredos, né, para o cirurgião. Eu falo que já é um divã ali para o cirurgião vascular. Né? A gente vai, faz aquela sessão e ainda tem já, né? Você vê, é o bônus, né? É o bônus. Não, eu digo que compartilhar é muito... Eu fico muito feliz, porque as pacientes realmente, elas vão lá, elas compartilham momentos da vida pessoal, a gente também, a exposição que a gente tem na internet também deixa esse relacionamento mais próximo e traz realmente qualidade no atendimento de forma geral. Né? Nossa, é muito positivo, né, saber que avançou bastante, né? Existe um perfil de pessoas mais propensas a desenvolver varizes? É genética? O que é que Sim. influi? Para o desenvolvimento das varizes, a gente vai ter alguns fatores de risco que são bem importantes. O principal deles é a genética. Então, a gente sabe que se aquela pessoa teve a mãe ou o pai, a chance dela desenvolver as varizes é em torno de 50%. Se teve a mãe e o pai junto, aí já passa a ser 90%. Nossa. Então, sabe que a herança genética é algo muito importante nessas doenças venosas.
Junto com isso, a gente tem todos aqueles hábitos que a vida moderna nos dão de ruim. Então, o excesso de peso, que a gente sabe que a sociedade hoje sofre de um sobrepeso, de obesidade, isso dificulta o retorno do sangue, mesmo pela pressão que a gordura vai exercer na barriga. A gente tem também a questão dos hormônios, os anticoncepcionais. A gente sabe que a terapia hormônio de reposição hormonal também pode piorar, porque uma das coisas que o hormônio feminino faz é exatamente dilatar, enfraquecer a parede da veia. Aí a gente tem que compensar, né? Como eu digo sempre, a gente sabe que o climatério, a menopausa, elas pioram muito a qualidade de vida da mulher, então às vezes você é muito mais apto a usar a reposição e depois escolher a luta que quer e depois combater os vasinhos de outra forma, né? Para que a gente tenha mais qualidade de vida, que é o que a gente sempre busca. A sequela, né? Seria, na reposição hormonal, seria aparecer vasinhos. Isso, por conta dessa ação hormonal. Mesmo sendo os bioequivalentes, os mais fracos, entre aspas, eles sofrem a progesterona, o estrógeno, eles vão ter uma ação na parede da veia que acaba provocando essa vasodilatação. Por isso que no período reprodutivo da mulher ainda, quando ela menstrua, ela vai ter mais chance de desenvolver varizes e vasinhos do que o homem. Nós estamos aqui no mês da mulher, né? Então, a gente sabe que por conta da ação dos hormônios femininos. Dos hormônios. É exclusivamente hormônio. Não é exclusivo, mas assim, todo esse contexto. Todo esse contexto. Então, você já tem a genética. Aí, você já está acima do peso. Você tem a questão de usar o anticoncepcional. Não praticar atividade física, o sedentarismo. E a gente sabe que a circulação, ela só funciona com movimento. Então, a gente tem que pensar. Fico o dia inteiro sentado na mesa, no computador. Eu levanto pouco para poder ir até nesses pequenos movimentos, a gente tem a ação, né? Eu preciso muito da batata da perna tonificada, contraindo bem, para que a gente tenha um retorno do sangue facilitado e assim você ter um funcionamento. Se a gente imobiliza, fica muito tempo na mesma posição, não ativa essa musculatura, e como não ativa essa musculatura, você tem mais dificuldade do retorno do sangue, facilitando assim o desenvolvimento de varizes. Então, a gente sabe que o sedentarismo é algo importante. Ficar muito tempo na mesma posição, sentado ou em pé, também são casos que aumentam a chance. O tabagismo também é algo bastante importante. A gravidez, ela também é um fator, porque a gente lembra que o bebê, ele vai exercer uma pressão na barriga. Assim como o aumento de peso, você tem uma veia bem importante de drenagem da perna que chega na barriga, que é a veia cava, e que vai chegar lá no coração. Quando a gente tem esse bebê apertando essa região, mais dificuldade do sangue ser drenado. Por isso que as gravidinhas sempre tem o inchaço, pé inchadinho, parece um pãozinho. Né? E isso facilita, dificulta mais essa parte circulatória, né? E aquela que vai ter propensão, que já vai ser mais sedentária, tudo, só se somam. Então, os fatores de risco... Somando. Exatamente. Os fatores de risco, eles normalmente não são uma única causa. Como, por exemplo, eu tenho uma super magra, uma paciente de 19 anos, super magra, que faz atividade física e que tá ali alternando entre ficar sentado ou em pé e tudo, mas ainda assim ela pode desenvolver, porque, por exemplo, o fator genético é algo importante. Então, é a somatória, cada paciente ele reage de um jeito. Eu digo, a beleza do corpo humano é exatamente essa. Sim. A dificuldade do médico, com certeza, porque cada um reage de uma forma aos tratamentos que a gente faz. Uns vão ser um pouco mais difíceis, outros não, mas essa é a beleza do corpo humano que permite que a gente consiga ter esses diferentes cuidados que são necessários para que a gente tenha uma qualidade de vida. Qualidade de vida. Nesse sentido, qual o tipo de atividade física que é mais positiva para auxiliar quem já tem os seus vasinhos? Vamos quebrar o primeiro mito aqui, viu? Porque o primeiro mito é que a musculação causa vasinhos. Isso aí tá no imaginário. Realmente é mito. Por quê? A gente precisa daquela musculatura da panturrilha, da batata da perna bem tonificada. Eu não tenho um coração no dedão do pé que vai lá e contrai e empurra esse sangue. Eu tenho sim a gravidade puxando para baixo esse sangue e tenho uma dificuldade por não ter esse sistema. O que a gente tem? Musculatura ali na batata da perna, que está no meio dessa musculatura as veias. Quando eu vou lá e contraio essa batata da perna, isso empurra o sangue em direção ao coração. Por isso, uma musculação, tonificar bem as pernas, treinar bem perna, vai fazer bem para a sua circulação e vai fazer bem para a sua memória também. Porque a gente já tem estudos mostrando, por exemplo, que as doenças de Alzheimer e esquecimento, elas estão mais associadas em quem não treina perna. Então, musculação é algo bem importante para quem
tem problemas E é mais circulatórios. recorrente em mulher também, né? A história do Alzheimer, Sim, né? Então, também. mulherada, né? Aproveitar não só o mês da mulher, mas né, que no todos geral, os dias sejam de atenção, exatamente. né? E aí eu vou dizer uma coisa em relação à musculação, né? Porque muitas pessoas, elas vão pensar, eu não gosto, eu não quero, nossa, me incomoda muito, não tenho paciência. Só que é exatamente igual a escovar o dente. Quando você é pequeno, você não tem aquela vontade de escovar o dente. Sua mãe vai lá, seu pai vai lá, te obriga a fazer. E isso vai transformando algo que deve ser rotina em um hábito. Então, hoje você não consegue ficar sem escovar os dentes. Você sabe da importância daquilo. E é a mesma coisa da atividade física. A gente sabe da importância. Eu sei que muitas vezes não é legal, mas você sabe que a longo prazo você vai colher muitos benefícios para a tua saúde como um todo, inclusive a sua saúde vascular e cardiovascular. Então, a importância da gente realizar a atividade física. Lembrando também, se eu vou lá e só faço 3 vezes na semana minha atividade física, que é a recomendação. É pouco? É bom, eu já acho ótimo. 3 vezes é muito bom. Só que ao longo do período eu fico todo o tempo sentada, não me movimento nada, faço o resto. Então aí você quer pegar a somatória de muitas horas durante a semana e achar que, sei lá, 3 horas vai resolver teu problema. Não vai. Eu tenho que criar esses micro hábitos de movimentação para que realmente a circulação tenha mais facilidade de ocorrer e diminuir suas complicações. A caminhada, ela é excelente também. Ajuda também. Ajuda bastante. Então, a gente está falando musculação, caminhada, ciclismo, a questão de andar de bicicleta é algo bem interessante. Os exercícios de água são extremamente bacanas, porque, por exemplo, não só o movimento que você está exercendo lá na hidroginástica, no deep water, que são modalidades, mas você tem aquela água que vai exercer uma pressão sobre a perna. E quando você tem essa pressão sobre a perna, facilita também o retorno do sangue. Então, tudo tem a ver com esse movimento de pressões e de deslocamento do sangue para a gente ter mais aquele represamento, aquela estase que vai dilatar e vai prejudicar as tuas veias. Entendi. E, doutor, o lipedema tem ganhado muita visibilidade recentemente. O que exatamente é essa condição e por que ainda é tão subdiagnosticado? Lipedema tá na moda. Eu digo que é uma doença da moda, né? A gente recebe muito no consultório as pessoas procurando, as mulheres, porque é uma doença não exclusivamente 100%, mas 99% das pessoas que vão ter lipedema, elas vão ser mulheres, porque tem a ver com a questão do estrogênio, tem a ver com a questão dos hormônios femininos. E são mais jovens também, né? Ou não? Na verdade, você tem de todas as idades. Não é uma doença nova, é uma doença de 1940 a descrição dela. Só que ela realmente foi negligenciada nas faculdades mesmo. Eu digo que a minha formação é pela Unicamp, e na Unicamp eu não tive nada que me ensinou sobre essa doença. Eu fui adquirir esse conhecimento depois, estudando fora e tendo realmente essa integração. Por quê? Porque muitas vezes não era o grande foco ali da universidade, da formação. Mas a gente sabe que 12% das mulheres sofrem de lipedema. Olha a quantidade, 1 a cada 10. E são muito prejudicadas na qualidade de vida. Porque eu digo que o lipedema é uma inflamação crônica na região das pernas e dos braços, que pode acontecer. E ela é realmente uma inflamação, um gasto de energia. Pensa que quando você bate, você vai estar ali avermelhada a região, dolorida, inflamada. É aquilo o tempo todo na perna da mulher ou no braço da mulher. Isso vai exigir um gasto energético maior, então você gasta energia onde não deveria gastar, um cansaço crônico, um desconforto, com dor, com a sensibilidade, aquela palpação. Você também vai ter hematomas por decorrência dessa inflamação e todo esse processo vai levar a uma piora da qualidade de vida. Para saber mais ou menos o que seria a vida dela, e olha assim, bem rápido, né? Se fizer um exercício de colocar aquela caneleira de 10 quilos no tornozelo e andar um pouquinho, você já vai mais ou menos ter a noção de como seria uma paciente com lipedema. Mas imagina aquilo ser todo santo dia, toda santa hora. Então, assim, isso vai trazendo muito prejuízo, tanto social, quanto estético, quanto fisiológico, quanto um impacto global na vida da mulher. Por isso, a gente busca sempre um diagnóstico mais precoce. Você falou assim, é só em jovens? Não. Pode acontecer em qualquer etapa da vida da mulher, mas em 3 principais momentos. Primeiro momento, a primeira menstruação é algo que leva a um estopim ali, a um fator desencadeante, a piora.
E aí é muito bom quando a gente já diagnostica aqui, porque tem uma vida inteira que, se bem controlada, ela pode evoluir para uma melhora, né? Se ela tiver, ela vai ter já a partir Já da primeira ali menstruação. da primeira menstruação pode ser um Nossa. primeiro gatilho importante. Ok. O segundo gatilho são as gestações, porque as alterações hormonais elas vão também mudar os picos e isso estimula o gatilho do desenvolvimento do lipedema. E a terceira é a própria menopausa também. Então, toda essa variação brusca de hormônio da mulher, ela gera esse fator que pode estimular o desenvolvimento e a piora progressiva. E aqui está o grande problema do lipedema, é a piora progressiva. Eu digo que a mulher que tem lipedema, ela acaba não podendo ter essas grandes variações hormonais, grandes variações de peso. Tentar ser o mais estável possível para que ela não evolua e sempre que ela vai ganhando peso, inflamando mais e evoluindo na piora, ela nunca consegue voltar a um estágio menor. E isso faz sempre com que ela leve para um prejuízo que no futuro pode ser até um grau 4, algo que já leve a uma limitação de movimento, limitação das atividades do dia a dia ali lá com muita dor, peso, cansaço e uma piora importante da qualidade de vida. Diagnosticar rápido, tratar rápido, faz a gente ter uma menor evolução, né? Então, vamos lá, né? Assim, tem muita gente que convive durante anos com sintomas, né? E acaba se acostumando ou com dor, com cansaço, com peso e acaba não procurando uma pessoa especialista, né? Quais são os sinais que indicam que está na hora de procurar ajuda? Quando a gente estiver falando principalmente em relação ao lipedema agora, mas também tem as varizes que são de atenção, né? Mas vamos falar aqui do lipedema principalmente. Então a gente vai pensar em dor nas pernas, a sensação de sensibilidade aumentada quando alguém toca nas pernas, sensação de peso, cansaço, os hematomas muito frequentes, você não esbarrou em nada e apareceu um roxo, a questão de câimbras musculares que também pode ter, a desproporção que é muito importante, que é o fato de você conseguir emagrecer na região do tórax, na região do peito e da barriga, mas não consegue diminuir o tamanho das suas pernas ou dos seus braços. Essa desproporção é algo muito importante para o diagnóstico. São os principais sintomas. E aí você vai vendo perda de qualidade de vida, uma insatisfação estética também. E a gente sabe que, por exemplo, as mulheres de lipedema elas vão ter 60% um grau de ansiedade e depressão. Então, você vê o quanto afeta não só fisicamente, emocionalmente e o corpo como um todo. Então, realmente é importante a gente procurar na presença desses sinais, dar aquele aspecto também de casca de laranja na perna, para que assim a gente tenha o autocuidado e possa assim ser diagnosticado de maneira mais rápida. E assim, você falou da casca de laranja, eu convivi muitos anos ouvindo que a aparência de casca de laranja é da celulite. Qual a diferença da celulite para o lipedema? Para dizer, a principal diferença entre celulite e lipedema é a dor, o principal. Lembra que eu falei que era uma inflamação como se fosse a questão de bater? A dor é algo muito importante. A gente vai ter uma pequena porcentagem de mulheres que não vão ter dor no lipedema, mas é muito pequeno. Só que somado a todos esses outros sintomas que a gente falou, a gente chega a um diagnóstico mais rapidamente. A celulite ainda existe. Muita gente hoje se confunde, a gente recebe muitas pessoas assim no consultório também. Mas a dor é algo que faz uma diferenciação muito importante para saber a característica, o grau de inflamação e você ter toda essa piora do sistema da mulher como um todo. E aí, o diagnóstico é clínico? É pela anamnese ou existe algum ultrassom? O diagnóstico é clínico, a gente não tem propriamente um exame que eu vou lá, coloco na máquina e vai sair lá, diagnóstico de lipedema. Existem exames que podem sugerir. Hoje, por exemplo, com um estudo recente do ano passado, a gente já tem algumas características de ultrassom na gordura dessa mulher que tem lipedema que podem nos auxiliar a somar com aquela anamnese, com aquela avaliação clínica, a receber o diagnóstico da doença de forma mais correta e assertiva, né? Porque, por exemplo, se eu tenho um grau 4, é muito fácil diagnosticar. Um grau 3, muito mais fácil. Só que se eu tenho um grau 1 lá, né, no comecinho, pode ser confundir, por exemplo, com a celulite. Então, eu preciso de algo que esteja somando. Sempre acho que somar traz exatamente algo mais seguro para nós, como médicos, e para paciente, porque faz diferença se a gente diagnostica corretamente. E o que eu digo até aqui, a meia-culpa que eu vejo das próprias universidades e tudo. Como a gente não é abordado com um médico lá na faculdade, a doença, e ganhou muito destaque logo depois da Yasmin
Yasmin Brunet, por exemplo, É no isso, Big Brother. Foi ali onde teve o auge, que começou a se falar, né, da mais, doença. É onde a gente começa a ter mais conhecimento do próprio médico, entendeu? E aí, muitas vezes, e ainda é estatístico isso, a mulher que tem lipedema, ela passa em 7 médicos para conseguir o diagnóstico do lipedema. 7 cirurgiões vasculares. Olha. E para mim, eu digo da doença do lipedema não algo como novo, né? Nós estamos falando aí da Yasmin Brunet, próximo de 21, 20, na época, um pouquinho depois da pandemia. Eu me formei em 2018 na Unicamp, lá logo já tinha uma coisa que me intrigava muito, por isso que eu fui atrás, antes mesmo disso. Por quê? Porque a gente ia fazer o ultrassom Doppler, via que não tinha nenhuma doença na safena, não tinha nenhuma complicação, mas a mulher se queixava muito de dor. E aí você ia lá e falava, nossa, mas aí vamos fazer exercício, vamos, precisa melhorar. Mas doutora, eu já faço exercício, faço 5 vezes na semana e tô com muita dor. Vamos? Não. Mas aquilo realmente me intrigava. Poxa, mas eu preciso melhorar a vida dela. É isso que ela estava me procurando. Essa é a minha missão como médico. Melhorar a qualidade de vida das pessoas. E então a gente foi buscar. Mas o que pode ser que não seja varizes, que tem algo parecido com os sintomas das varizes e que pode gerar uma complicação, principalmente nessa mulher que está acumulando gordura. A gente foi e chega a esse diagnóstico, que é mais antigo, 1940, mas estava pouco conhecido ali na medicina. Né? E aí, diagnosticado o lipedema, qual o tratamento? Tem remedinho? Não. Hoje já existe medicação que ajuda muito no processo, tá? Existem 2 grandes vertentes no Brasil e no mundo, mas a gente tem caminhado cada vez mais para o tratamento conservador, o tratamento não cirúrgico. Existe uma grande vertente na Europa que faz a lipoaspiração de imediato, a remoção dessa gordura. Entendi. Só que se a mulher não faz a mudança total da cabeça, como que eu vou lá e tirar? Eu falo que o cirurgião plástico não tem um microscópio na ponta da cânula para falar essa célula é lipedema, essa célula é normal, essa célula é lipedema, essa célula é normal. Então eu vou aspirar tudo e não vai ficar nada e tá curada. Não, não é isso. Em alguns casos pode sim ser necessário. Eu não sou contra a cirurgia plástica, acho que tem o seu papel, mas além da cirurgia plástica, a gente precisa envolver a mulher em toda essa mudança de vida. Essa mudança com uma dieta mais anti-inflamatória, então uma mudança alimentar importante. A gente vai também ter a questão da atividade física como algo importantíssimo. Não tem como. E também não adianta 2 vezes na semana fazer pilates e vai achar que está tudo resolvido. Porque não tá. Vai precisar se esforçar um pouco mais, vai ter que estar ali com uma frequência maior de atividade física, buscando aquilo que também faz bem para ela, porque se eu sei que é algo que tem que ser feito cronicamente, tem que ser algo gostoso e prazeroso. Sim. E muitas vezes talvez não seja, mas sabe que está se tratando. Tem que achar, tem que buscar algo que seja menos traumático. Então, às vezes, a musculação não vai ser naquela intensidade de fisiculturista, que não é a ideia, mas, por exemplo, tirar do sedentarismo, buscar fortalecer essa musculatura, vai ter muito mais benefícios. Junto com o exercício físico, hoje a gente tem técnicas de fisioterapia, tem tecnologia também que consegue desinflamar essa gordura e ajudar em todo o processo. E o remedinho que a gente tem são suplementações injetáveis, algo que a gente realmente tenta desinflamar esse organismo. E hoje o princípio da tirzepatida também, né? Que é a tirzepatida, ela tem um efeito de diminuição da inflamação sistêmica do corpo. E se a gente sabe que é a gordura como um todo, e como a gente sabe que é gordura inflamada, é 2 pontos que a tirzepatida vai auxiliar. Entendi. Então a gente tem também os estudos já com baixa dosagem, ou até mesmo para estimular a perda de peso se a mulher precisar, que diminui o processo inflamatório e consegue tirar aquele aspecto de casca de laranja, diminuir muito as dores, transformar ela em algo muito mais funcional. E aí sim, depois de todo esse tratamento conservador, vou ver a cerejinha do bolo. Vale a pena operar? Não vale a pena operar. Essa gordurinha tá me incomodando aqui ainda, que não conseguiu sair com todo o tratamento? Então vamos fazer sim a cirurgia como algo pontual. E sabendo que aquele tratamento conservador, que são todas essas mudanças, elas devem ser realizadas ao longo da vida como um todo. E outra coisa que eu falo sempre na vida da mulher, né? A gente sabe que a vida, seja ela da mulher, do homem, ela é cheia de altos e baixos. Eu preciso encontrar essa zona minha de conforto e a zona terapêutica que eu vou ter que transformar essa mudança em algo mais próximo do linear.
né? Para que assim a gente evite esses extremos e tenha assim uma piora progressiva, porque é aquilo que eu comentei antes, aonde a gente chega eu não consigo voltar onde eu estava, então eu preciso realmente estar mantendo algo numa faixa de normalidade para que assim a gente vá sofrer mesmo as mudanças do dia a dia, a vida estressante que a gente tem, todo o processo que a gente tem, mas com uma faixa de segurança que seja algo sustentável a longo prazo, que é a grande importância, seja ela num tratamento do lipedema, seja ela numa pressão alta, num diabetes, é a doença crônica como um todo, ela precisa dessa constância, né? Desse tratamento. Exatamente. Né? Mas assim, é uma troca muito boa até, né? É saúde, né? Qualidade de vida contra, né? Sim. Você fazer exercício todos os dias, né? Sim. Eu chego lá ainda, não é meu caso, não. Mas eu quero fazer uma pergunta sobre o tratamento de vasinhos, né? Porque você falou que isso também já está mudou bastante nos últimos anos, né? E aí eu vou fazer uma pergunta. Eu, como sempre, eu sou como um dinossauro, né? Eu tenho quase 200 anos, então eu sempre sou um testemunho de alguma coisa quando vem um convidado aqui. Mas eu tenho trombofilia, né? Já tive 2 tromboses, né? E minha perna é mais inchada, e agora, de uns tempos para cá, eu não faço reposição, óbvio, né? E de uns tempos para cá, estou tendo muito vasinho. E uma vez eu fui num vascular e ele falou: você tem trombose, você já teve trombose? Esquece. Esquece de secar vasinho. Eu falei: gente, mas eu vou viver com isso, não é nem estético, é porque dói mesmo, né? Sim. Ele provoca Dor, desconforto, enfim. Hoje em dia, a gente pode secar os vasinhos? Como que seria, né, esses cuidados, os tratamentos para uma pessoa que já tem um quadro de trombose, quadro, por exemplo, né? Lili, a gente sabe que pode sim, a depender do como a gente tem um restabelecimento dessa circulação. Então, hoje não é impeditivo, por exemplo, eu tratar alguém que teve trombose. Eu, por exemplo, a literatura ela fala, você pode até inclusive operar o paciente que teve trombose. Só que você vai ter muito cuidado e avaliar ele adequadamente antes. Por exemplo, para iniciar um tratamento de vasinhos, tem que ter um bom ultrassom Doppler. E de preferência ser realizado por aquele médico que vai tomar qualquer conduta, que vai tratar. Porque hoje mesmo eu estava no consultório no período da manhã, a gente fez um exame na paciente, ela fez 3 exames há pouco tempo e ninguém tinha diagnosticado absolutamente nada. A hora que eu fiz o exame, tinha lá um aneurisma venoso e aquele aneurisma venoso causava dor exatamente naquele ponto que ela reclamava para mim. Então, assim, a importância de fazer algo focado, buscar o detalhe e assim conseguir extrair o melhor daquele exame para conseguir chegar à ideia do que é o tratamento, como deve ser feito de forma mais efetiva. E melhorar a qualidade de vida da pessoa, com toda né? certeza. Né? Exatamente. Ou seja, eu tenho sim. salvação tem, ainda. Então tá bom, né? A gente está falando assim, existe a prevenção real para a doença venosa ou estamos falando mais de controle e acompanhamento? Existe prevenção real. Existe prevenção real. Quando a gente entra na cabeça que eu não posso ficar muito tempo parado, eu não posso ficar sem se movimentar, eu não posso deixar de fazer exercício. Lembra que eu falei da questão dos pequenos movimentos? Sim. Circulação é movimento. Se a gente não faz esse tipo de procedimento, não toma essas pequenas mudanças no dia a dia, por exemplo, o fato de eu estar muito tempo sentado aqui, é interessante a gente fazer a dorsiflexão, que é como se fosse o acelerador do carro. Você está estimulando o teu retorno do sangue. Eu também estou ali, e aí você pode estar no meio da reunião, fazendo movimentos de lateralidade em relação ao tornozelo também. Aí, em algum momento que você vai ficar de pé, sentar, apoiar em algum lugar e ficar na pontinha do pé. Tudo isso é fácil de você mobilizar esse sangue e prevenir. Agora, é o que eu te falei. Não adianta você estar fazendo exercício 3 vezes na semana e o resto da semana inteira na mesma posição. Então, assim, tem esses pequenos hábitos que devem mudar. Uns cuidados, por exemplo, colocar a perna para cima. Tudo isso vai te ajudar, assim, a prevenir de forma mais assim, assertiva. Tá, e a gente está falando das doenças em geral, assim, do vasinho, das varizes e tal. Mas e a genética? Essa não tem jeito. Essa não tem jeito, é loteria, né? Essa aí não tem jeito. A hora que acontecer que você descobre, né?
Não tem Essa como não tem jeito. Aí o fazer que uma a gente sempre prevenção. fala para paciente? Muda esses pequenos hábitos, mas também sempre acompanha com o cirurgião vascular. Todo ano passar, olhar, identificar, porque uma coisa é quando eu tenho aquelas varizes mais calibrosas e outra é quando eu pego no comecinho. Naquele comecinho você vai lá, faz um tratamento mais rápido, menos doloroso, com menos frequência ao consultório. Então tudo isso vai trazer o benefício a longo prazo, que ela vai colhendo pequenos tratamentos ao longo do tempo e aí porque a genética ela é imperiosa, né? Assim, né? É difícil você lutar contra. Eu digo que a medicina ainda não chegou nessa chavinha de virar o DNA. Mas a gente tem como tentar se cercar para prevenir e também tratar e acompanhar. Eu digo que o cirurgião vascular é exatamente igual ir ao ginecologista, ir ao cardiologista. Ter essa frequência faz com que você tenha uma saúde vascular com muito mais tranquilidade, muito mais de excelência, né? Eu perguntei, né, da questão do controle ou da prevenção, é porque eu queria tocar em outro ponto também. Eu descobri, né, depois de 2 TVPs, né, que eu tive, depois de 2 tromboses, eu fui descobrir que eu tinha trombofilia, porque a minha filha, com 18 anos, teve uma trombose também. E aí uma amiga alertou, tem alguma coisa errada, né? Então, ela fez o exame em mim, ela fez a pesquisa genética em mim e detectou, que é um nome horroroso lá, que não sei nem falar. Mas, desde então, eu vejo, e inclusive eu já tenho uma amiga que perdeu uma filha, né, com TEP, que é como é que é o nome? É a embolia pulmonar, né? A complicação mais grave da mas causada por trombose e causada por anticoncepcional. E a gente sabe que as meninas, cada vez mais cedo, e às vezes sem nem ir no médico, né, por conta própria, estão tomando anticoncepcionais, e isso pode causar um dano irreversível, como até a morte. Né? Sim. Não existe nada sendo feito. Eu não vejo absolutamente nada sendo feito em relação a isso. Ninguém fala, o governo não fala, ninguém fala. Me desculpa, me perdoa. Eu sei que você tem uma rede, né? Uma rede digital também, você tem o seu perfil e você fala muita coisa, não sei se você fala sobre isso, mas o que fazer em relação a isso? Né? Como chegar ao ponto de ter uma campanha de educação para evitar, né, que aconteça tantos acidentes assim por conta da pílula? Nas nossas redes sociais a gente tenta expor, inclusive, a trombose, né, como algo que é uma doença grave, que pode evoluir com uma sua principal complicação, que é a embolia pulmonar. O que é a trombose e o que é a embolia pulmonar? Vou pedir esse parênteses aqui para explicar para as pessoas. Né? A trombose venosa profunda, ou a famosa TVP, é essa formação de Porque, assim, os canos que levam esse sangue do pé em direção ao coração, eles normalmente são mais lisos e o sangue tem que percorrer por ele. Ele não pode ter nenhum tipo de obstrução ali formando. Só que da mesma forma com que a gente se corta e vai lá e forma um coágulo de sangue para estancar o sangramento, em alguma medida você pode ter a formação de um coágulo semelhante a esse lá dentro desse cano que leva o sangue em direção ao coração. E aí quando eu tenho a formação desse coágulo, isso é a trombose venosa profunda. É diferente, por exemplo, de uma flebite, que muitas vezes as pessoas se confundem também. A flebite é a mesma coisa, é a formação de um coágulo, mas a veia não é a veia profunda, é a veia superficial. São as varizes, é uma veia mais que está ali próximo da gordura. A veia mais profunda é aquela veia que está dentro do músculo lá, que é a principal fonte de trazer esse sangue, é o principal cano. Se a gente tem uma obstrução lá, você pode ter um inchaço muito grande, normalmente de uma única perna, porque você vai ter ou a perna direita ou a perna esquerda, de início súbito, de uma hora para outra, essa perna incha, dói e fica endurecida. Isso sim é um sinal de alerta. Não deve ir para o consultório. Vamos usar isso aqui até para ser alerta, para esse alerta. Não deve procurar uma consulta daqui uma semana, 15 dias, um mês. Você tem que ir ao pronto atendimento.
atendimento, pronto-socorro, uma UPA, um hospital especializado, onde você vai ser encaminhada para realizar um ultrassom Doppler. O ultrassom é um aparelho que vai verificar como é que está a situação das veias internas. E lá sim a gente consegue identificar esse, entre aspas, um chouriço, né? Essa obstrução, esse coágulo que está lá e é visível no ultrassom, a gente tem o diagnóstico de trombose venosa profunda. Por isso que a gente fala da rapidez no diagnóstico. Porque uma vez formado esse coágulo ele pode se desprender, soltar. E quando ele solta, ele tá no meio do caminho que leva até o coração e ao pulmão. Meu Deus. E é exatamente esse coágulo que saiu da perna e que começou a caminhar e foi lá, passou no coração e chegou no pulmão, é que obstrui essa circulação no pulmão e causa o que a gente chama de embolia pulmonar. É uma complicação das mais graves. E em alguma parcela bem importante pode evoluir inclusive para óbito. Não é incomum a pessoa falar que morreu ou teve algum familiar. Morreu não, né? Que teve algum familiar que morreu por conta de embolia pulmonar. Porque realmente é esse evento com uma falta de ar de uma hora para outra, foi e não tem PS que salve, né? Exatamente. Dependendo do grau dessa obstrução, do tamanho desse coágulo, a gente pode ter sim essa complicação maior que é o desenvolvimento da morte. Mas, em menores graus, a gente também pode desenvolver uma embolia pulmonar e ter complicações maiores ainda também, porque a questão da pressão desse sangue que fica no pulmão ser maior, dificultar a respiração e levar esse paciente realmente a uma complicação na vida mesmo. Então, a embolia pulmonar é algo bem importante, a trombose mais ainda. Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de trombose, tá um dos que você falou aqui, que é a chance do anticoncepcional. Vamos falar um pouquinho sobre o que a literatura fala. Se você pegar entre homem e mulher ali, não na idade reprodutiva, sem uso nenhum de hormônio, a chance é duas pessoas para cada 10 mil pessoas. Pouco. Relativamente pouco, mas não é tanto assim. Acontece, você pensar numa cidade como Campinas, que vai ter mais de 1 milhão de pessoas, então acontece com muita frequência, né? E quando a mulher começa a usar o anticoncepcional, para quanto aumenta? De 2 ela pula para 4. Então dobra a chance dela desenvolver. Só que a gente tem que lembrar também da gravidez, que é um fator importante de risco para desenvolvimento de trombose. Porque na gravidez, logo na região próximo do parto, o organismo da mulher está se preparando para parar aquele sangramento do que acontece do descolamento da placenta. Então ele fica mais propenso a desenvolver coágulo, porque ele precisa barrar, porque senão a mulher morre de perda de sangue como um todo. Então, esse momento, você já tem uma subida para 35 a cada 10 mil. Jesus, é bastante, ali. Né? E quando você pensa no parto, e logo nos primeiros dias pós-parto, que é aquele estangramento real, isso aumenta para 150. 150 para cada 10 mil mulheres que acabaram de ganhar o bebê. Saiu de 2 e foi. 150. Exatamente. Então, é importante lembrar que as alterações hormonais podem sim gerar. Só que também não é um alarme para dizer, não vou usar o anticoncepcional nunca, não vou engravidar nunca, não vou ter o parto nunca, né? Tem que ter calma. O que eu sempre falo, e aqui comentei várias vezes, é a sobreposição de fatores. Isso. Então, por exemplo, a mulher que vai usar um anticoncepcional, fuma, já teve histórico na família de alguém que teve trombose. É sedentária. Sedentária, não faz os exercícios certos, está na obesidade. Tudo isso ela desenvolve um fator de risco maior para fazer com que aconteça a trombose. Então, o que a gente tem que fazer? Diminuir todos esses fatores para, assim, facilitar todo o processo e diminuir o risco, né? Então, não é que nunca vai poder usar o anticoncepcional. Eu preciso de uma avaliação do ginecologista de forma detalhada. Detalhada também, né? Desculpa, doutor, exatamente. interromper, mas, assim, como eu falei, é bom quem está nos ouvindo, né, ficar esperto, mas, assim, é um alerta, mas cada caso é um caso, né? Exatamente. Por isso tem que procurar o médico, conversar, contar o histórico, os sintomas, né? E aí, mais uma vez, não é um exame que a gente tem que tratar, é uma pessoa que está na nossa frente. Eu preciso conhecer muito bem a história dela. Da família, né? Dela, todos, desde como são os hábitos, desde tudo isso, para que assim a gente consiga chegar no melhor diagnóstico, no menor risco possível e ter toda essa evolução para uma saúde vascular melhor.
E assim, existe algum mito comum sobre varizes ou circulação que você gostaria de desmistificar? São vários. Você Um a já gente falou falou que é da aquele da musculação, né? musculação, é. Outro que eu gosto muito de falar é a questão, porque assim, tá no imaginário das mães sempre falar que as mulheres que usam calça apertada vão ter o desenvolvimento. Já ouviu essa? Mas é muito comum ouvir no consultório. É a questão de usar calça apertada vai desenvolver as varizes. Não é, inclusive a meia compressora é uma meia que aperta e a gente usa para tratar as varizes. Então, esse é um mito também. Outro mito muito importante, a questão do salto. Ele não causa varizes. O que a gente tem é que, pela ergonomia, pelo posicionamento de coluna, é melhor um salto em torno de 3 até 5, 7 no máximo. Usar muito, aí, que eu digo muito mais alto, ele acaba imobilizando essa contração da musculatura, então pode ser prejudicial. Mas usar uma rasteirinha também é ruim, porque acaba prejudicando o pé e a ergonomia. Então o ideal ali é um pequeno salto, vai sim ser muito mais confortável para o dia a dia, e também é um mito. Outro mito super comum, subir escada dá varizes. Também não causa varizes. Café dá varizes. Também não Também causa, não. E um outro também frequente é a questão de se depilar com cera quente, que gera boa. vasinhos. Também não. Também não. Também não. E o que a gente sempre fala e reforça, fazer atividade física, ter uma boa alimentação, controlar e ter esses cuidados em relação à história que você tem na família, se você vai usar o anticoncepcional, a terapia de reposição ser adequada, não fumar, tudo isso sim vai trazer você, ao invés de um mito, uma verdade. E essa verdade vai fazer com que você possa ter uma circulação melhor. Bacana. Doutor, para finalizar, qual seria a principal orientação para quem quer cuidar melhor da saúde vascular ao longo da vida? Além de tudo isso que a gente já falou, né, que é para... A primeira coisa é largar de ser sem vergonha, né? E ir para a academia. Mas, além dos exercícios e a boa alimentação, existe alguma coisa mais pontual? Assim, que... Eu acho que o que é mais pontual para a gente ter uma saúde de qualidade é estar sempre com um médico de confiança. Você buscar sempre o auxílio, estar ali sendo avaliada, sendo acompanhada, e para que você não demore e não busque a saúde quando a doença está muito mais avançada, né? Eu gostaria de fazer uma parte, até porque eu sempre falo que saúde é prevenção, né? Então, prevenir é melhor do que você tratar depois, né, da coisa feita. Eu acho que isso que você acabou de tocar é algo que tem mudado um pouco na medicina hoje. A gente aprendeu nas grandes universidades a só tratar a doença e não olhar o paciente como um todo. Então, eu preciso muito mais avaliar, ver os exames, melhorar a saúde como um todo, buscar desinflamar, tá realmente com essa mudança estrutural, para que não é só enfiar a agulha e fazer a injeção. É realmente olhar o paciente como um todo para que ele faça uma mudança que seja real na vida dele, busque mais qualidade de vida e realmente tenha a saúde com qualidade. Com qualidade como um todo, né? A saúde, e principalmente para quem passa dos 50, né, começa a ficar muito mais importante, né? Sim. Quando a gente é jovem, a gente até consegue esquecer um pouquinho, né? Mas, doutor, eu queria agradecer a sua presença, foi super bacana o nosso papo, e eu queria finalizar agradecendo. E se você também quiser dar um recado... para quem está nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo, a rede social do Dr. Leandro vai estar aparecendo aqui toda hora. Você pode segui-lo, né, acompanhar para ver as dicas e as observações sobre saúde, prevenção, tratamento, etc. E, se faltou alguma coisa, eu gostaria que o senhor aproveitasse o momento e falasse, principalmente para as nossas espectadoras mulheres nesse mês de março, né? Eu quero agradecer o convite, eu gosto muito de poder realmente estar informando as pessoas. Eu acho que essa é uma das missões do médico também, contribuir com a informação de qualidade para que o paciente busque o auxílio o mais precocemente possível, como a gente estava comentando. Mas para você, mulher, que está aqui nessa época, que é o mês das mulheres, vai a reafirmação do autocuidado, da autoavaliação, de você poder procurar realmente mudar a sua vida, buscar qualidade, se alimentar melhor, ter atividade física como algo hábito, ter
ter esses pequenos cuidados, que assim você consegue, sim, cuidar de você e poder cuidar do próximo, né, que está ali junto. Então a gente fica muito feliz em poder contribuir com isso. Muito obrigada, adorei. E você que está aí, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com aquela amiga que precisa, né, que tem vasinho, que tem varize, está reclamando de dor nas pernas. De repente, uma visita, um vascular, né, pode descobrir muita coisa aí. Compartilhando o nosso vídeo também, a gente é distribuído para mais pessoas, cada vez mais pessoas nos veem. E a gente fica aqui, obrigada de novo, doutor Leandro, e a gente se vê no próximo Giramundo. Até lá.